Olá, tudo bem? Vamos dar sequência, né, ao nosso curso, nossa disciplina de português instrumental. Eu sou a professora Tayane e hoje a gente vai estudar na aula 3 resumo, resenha e algumas normas, né, normas gerais para a elaboração do trabalho acadêmico, tá certo? Nas aulas anteriores, a gente teve a oportunidade de conhecer outros gêneros textuais, alguns do ambiente, né, específico do ambiente de trabalho, e hoje a gente vai estudar um pouco, revisar um pouco sobre alguns documentos que nós utilizamos em geral no universo acadêmico. Então, o que é escrever? Escrever é dizer a outra pessoa o que a gente pensa, né? Através da fala, a gente está redigindo oralmente, através, vejam só o que o texto diz aqui, né? Ao conversar, está-se como que redigindo oralmente. Ao escrever uma carta de qualquer natureza, está-se redigindo. Ao escrever uma história, uma descrição de cena ou um objeto, e ao defender o ponto de vista, também nós estamos redigindo. Então, vejam só, utilizando as tipologias textuais que nós já estudamos, não é? Como descrição, narração, dissertação, injunção e exposição, a gente se utilizando dessas tipologias textuais, nós podemos produzir vários gêneros. E os gêneros textuais, não é, quando nós nos utilizamos da linguagem escrita, precisa acompanhar, seguir a estrutura e as características específicas de cada um desses documentos, de cada um desses gêneros. E hoje nós vamos revisar ou estudar um pouco sobre, por exemplo, o resumo. O que caracteriza um resumo? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para produzir um bom resumo, um bom texto, que possa resumir, não é, algo que foi assistido, ou algo que foi lido, ou algo que foi estudado. Então, bem, o resumo é a captação de ideia, né, da ideia maior do texto, o ponto central dele. A norma 6028 de 1990 da ABNT vai definir o resumo como sendo a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Então, o resumo é, portanto, uma apresentação sucinta, compacta dos pontos mais importantes de um texto. Então, informações, por exemplo, caso vocês tenham assistido a esse filme, O Palhaço. Que resumo, né, mais adequado nós poderemos fazer com relação a um filme ou a uma obra lida? Você tem que trazer informações sobre o autor, sobre a obra, a quantidade de páginas, como essa obra foi dividida em capítulos, em subcapítulos, informações gerais sobre a obra, para que as pessoas possam se interessar em possuí-la, em lê-la, em assisti-la. Então vejam o resumo do filme, por exemplo, O Palhaço. Benjamin, e aqui entre parênteses nós temos informações dos autores, né, que desenvolveram cada personagem desse. Então, Benjamin trabalha no Circo Esperança junto com seu pai Valdemar. Juntos, eles formam a dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue e fazem a alegria da plateia. Mas a vida anda sem graça para Benjamin, que passa por uma crise existencial e assim, volta e meia, pensa em abandonar Lola, a mulher que cospe fogo, os irmãos Lorota, a dona Zaira e o resto dos amigos da trupe. Seu pai e amigos lamentam que está acontecendo com o companheiro, mas entendem que ele precisa encontrar o seu caminho, a sua identidade. Quando chega a hora da partida, a tristeza visita os amigos, da diversão e de concreto mesmo, só a certeza de que o mundo dá voltas, redondo como um picadeiro. Vejam que informações de como a trama vai acontecer fica a critério, né, de acordo com o interesse da pessoa que vai assistir a esse filme. Então, o resumo traz informações gerais de uma obra, de um filme, de um texto, para que a pessoa tenha a possibilidade de entender, pelo menos de uma maneira bem geral, o que o texto ou a obra quis dizer.
não é? Já a resenha, que também tem esse caráter de resumir sobre uma determinada obra, tem uma característica muito importante, muito peculiar, porque a leitura, vejam, ela pressupõe, a resenha, no caso, ela pressupõe leitura, resumo e crítica do assunto. Nós vimos que o resumo precisa apenas das informações gerais sobre uma determinada obra, filme, texto, livro. A resenha precisa da crítica, precisa, né, trazer um certo aprofundamento com relação ao assunto. Ela vai esclarecer, por exemplo, sobre a vida do escritor, apresenta o conteúdo, como foi feito, quais as informações e outras informações que possam ser interessantes para o leitor, né? Então vejam que a resenha ela possui uma característica mais detalhada. Que características seriam essas? Como produzir uma boa resenha? Vejam só aqui no nosso slide. Nós precisamos trazer a identificação da obra. Você vai trazer, por exemplo, dados bibliográficos essenciais sobre o livro, ou o artigo, ou a peça, né, que você vai resenhar. Apresentar também a obra para que o leitor possa se situar, né, descrevendo em poucas linhas o conteúdo do texto que você está estudando, que você leu, que você vai resenhar. Você vai descrever a estrutura da obra, apontando as divisões em capítulos, em seções, o foco narrativo, por exemplo, e trazer número de páginas, informações gerais sobre a obra. Além disso, você pode descrever o conteúdo, trazer alguns parágrafos que possam resumir claramente o que o texto quis dizer. E uma das partes mais importantes desse gênero é a análise crítica da obra, né? Nessa parte você vai dar a sua opinião sobre ela, argumentar e de preferência baseando-se em teorias de outros autores, de outros estudiosos, né? Trazendo comparações ou até mesmo utilizando-se de explicações que foram dadas em aula, por exemplo, caso você tenha estudado sobre um determinado livro, o professor na sala de aula também comentou sobre aquele livro, faça uma reflexão, analise esse texto, né? Claro que é difícil a gente encontrar textos muito extensos, apontando o senso crítico com relação, de forma crítica, né, com relação a um determinado livro, uma determinada obra. Mas você pode sim reservar um espaço, e a resenha permite isso, né? Reservar um espaço para você apontar as características principais daquela obra e dizer por que essa obra é interessante, por que ela pode ser lida, que autores concordam ou discordam com o que está sendo discutido, com o que está sendo debatido dentro da obra que você está analisando. Tá certo? E por fim, você pode recomendar essa obra que você leu, que você resumiu e que você já deu a sua opinião sobre ela, né? Você pode analisar e indicar a quem esse texto é útil, de que maneira essa pessoa possa utilizar dele, e utilizando elementos, né, sociais e pedagógicos para indicar, por exemplo, a idade, a escolaridade, quem pode assistir, quem não pode assistir, fazer indicações realmente de recomendações sobre a obra. Então vejam, o resumo ele possui características bem mais simplificadas em comparação à resenha. O resumo é apenas uma apresentação de forma sucinta daquilo que foi assistido, lido ou estudado. Já a resenha, você vai fazer a leitura, o resumo e vai apontar, vai analisar, tentar, né, interpretar, compreender e analisar aquela obra. Ok? Além desses gêneros textuais, que também estão voltados para a área acadêmica, né, para essa área mesmo de estudos, de análise, a gente tem a resenha, por exemplo, a gente está trazendo aqui alguns exemplos de resenha, e a gente vai daqui a pouco estudar outros textos, né, outras produções que a gente pode realizar também nesse universo acadêmico. Mas antes, vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo de resenha. Você pode começar uma resenha, olha aqui no exemplo, citando já logo de imediato, a obra que está sendo estudada. Vejam só,
Língua e liberdade, por uma nova concepção da língua materna e seu ensino. A gente já tem a quantidade de páginas, a gente já tem informações de quem o escreveu, do gramático Celso Pedro Luft. Essa gramática traz um conjunto de ideias que subvertem a ordem estabelecida do ensino da língua materna por combater veementemente o ensino da gramática em sala de aula. E aí você vai apontar, através da leitura que você fez, né, e do senso crítico que você possui, das aulas que você estudou, do conhecimento de mundo que você já tem, você vai conseguir interpretar, compreender e analisar a obra que você está estudando. Isso é resenha, é resumir e analisar uma determinada obra. Outro exemplo que eu trago a vocês é este, vejam só no slide. Esta obra, tradução de João Batista Machado, é o resultado da segunda edição alemã, a primeira de 1934, publicada em Viena em 1960, composta de 8 capítulos, e aí ele vai apresentar o que cada capítulo, né, vai tratar, e no final, claro que essa é só a introdução dessa resenha, o total, trazendo para a gente o total de páginas que o livro possui. Então percebam, a resenha ela tem esse cuidado maior com a produção, né, com a elaboração desses textos acadêmicos. Tudo bem? Mas fiquem tranquilos, porque existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né, que através da norma 14.724 de 2005, né? Essa associação, ela traz para a gente as normas, ela estabelece os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, espaçamentos, o tamanho da letra, a estrutura, como deve ser de por exemplo, de uma monografia, de um artigo, de uma dissertação, de um trabalho acadêmico realmente, a gente tem, né, a ABNT para nos fortalecer, né, para trazer essas informações, essas regras gerais. Então vejam só a estrutura geral, né, a estrutura bem ampliada de um texto acadêmico. Olha só aqui no nosso slide. A gente tem a capa, a folha de rosto e todos os elementos que fazem parte, os elementos pré-textuais, não é? Do texto, do trabalho que você vai produzir. Quando esse texto é uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, você vai precisar preencher, né, a maioria dessas etapas. A dedicatória, os agradecimentos, o resumo, o abstract, lista de ilustrações, por exemplo, as tabelas, o sumário. E, claro, os elementos textuais que vão compor a tua tese, né, as informações que realmente foram estudadas, que foram trabalhadas por você, que são os elementos textuais, a introdução, o texto em si e a conclusão, sem falar dos elementos pós-textuais, que são todas as referências bibliográficas, os anexos e os apêndices desse trabalho que você elaborou. Então, a complexidade, né, a utilização de cada uma dessas partes, pré-textuais, textuais e pós-textuais, vai depender do tipo de trabalho acadêmico que você vai realizar, não é? Então vejam só, por exemplo, a capa desse trabalho, logo no início, a primeira coisa é bem centralizada, são as informações que você tem que colocar, né? São as informações com relação à instituição que você estuda, o curso, o nome em letras maiúsculas, bem centralizado. Observem os espaçamentos, né, da direita e da esquerda, o título e os subtítulos do trabalho, bem como local e ano de produção. Esta é a capa de um trabalho acadêmico. A folha de rosto possui uma estrutura bem parecida. Vem o nome completo, também em letras maiúsculas, o título em seguida, o título da obra, informações, né, bem detalhadas do lado direito, no cantinho direito. Logo após o título, informações. Esse trabalho foi feito com a orientação de quem, qual o objetivo dele, a quem ele se destina, né? Informações gerais ali no cantinho e mais abaixo também o local e o ano. A capa e a folha de rosto, né, são as primeiras páginas desse teu trabalho acadêmico.
Você pode, inclusive, em caso de monografia, de trabalho de conclusão de curso, apresentar uma dedicatória, né, que são informações, dedicatórias que você faz para as pessoas, né, que você acha importante, que fizeram parte desse momento tão importante da sua vida de elaboração desse texto, bem como os agradecimentos, que é mais uma parte importante desse processo, né, desse trabalho. Fazer os agradecimentos necessários a quem você achar interessante, que participou, que contribuiu e que ajudou você a produzir esse trabalho, né? E estes são elementos pré-textuais da sua produção, do seu trabalho acadêmico. Você também deve apresentar o resumo. O resumo, né, lembra que a gente estudou na aula passada, nós estudamos sobre o resumo? O resumo vai trazer para a gente informações sobre, de forma detalhada, a gente estudou agora há pouco, né, informações detalhadas sobre o que você vai trabalhar, que fundamentação teórica você vai utilizar para dar sustentação à sua ideia, ao seu ponto de vista. E observe que após a apresentação desse resumo, você pode apresentar as palavras-chave, você deve, na verdade, apresentar as palavras-chave do seu trabalho. E o abstract acompanha essa mesma estrutura, só que na língua estrangeira em que você escolher, tá? O sumário possui também características interessantes, características específicas, né? Lá você vai apontar todas as partes do seu trabalho com a indicação das páginas, né? Então vejam só aí nos nossos slides o modelo de um sumário, né? Você tem a numeração de cada um desses elementos que compõem o seu trabalho e lá do outro lado a página em que cada uma dessas seções ou subseções se encontram. Tá certo? E aí, quais são as principais características que você pode apontar, que você pode pontuar no teu texto? E aí nós estamos falando dos elementos textuais mesmo, que é a introdução, o texto em si, a conclusão. O que você pode trabalhar, por exemplo, na introdução do seu trabalho? Pode ser um artigo científico, pode ser uma monografia. Vamos ver aqui no nosso slide. Olha, apresente a delimitação daquilo que será discutido na introdução, tá? Você vai apresentar a delimitação daquilo que vai ser discutido, desenvolvido lá no corpo do seu trabalho. E você também pode apontar o embasamento teórico e os fundamentos metodológicos que foram importantes para que você pudesse realizar aquela pesquisa. Já no desenvolvimento, você vai aí sim discorrer sobre o assunto que você decidiu estudar, sobre o assunto que você está se propondo, né, a trabalhar, a apresentar. Então, você vai detalhar o assunto, você vai de preferência utilizar-se da terceira pessoa do singular, porque nós estamos falando de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, que vai precisar de certa formalidade para a sua produção. Tá certo? Para a conclusão, você vai apresentar reflexões sobre o tema abordado, não esquecendo de estabelecer uma relação entre as ideias principais, entre os resultados obtidos e, claro, de forma lógica, clara e concisa. Tá certo? Mas quais são os elementos principais, né? Que qualidades uma redação, um texto ou qualquer produção, qualquer gênero textual, qualquer trabalho, qualquer texto que você vai produzir ou gênero textual que você vai produzir, que características esse texto tem que ter? Vejam aqui no nosso slide. A primeira coisa que você tem que fazer é a correção. Você tem que se utilizar adequadamente, corretamente do nosso idioma. A língua portuguesa, ela é nossa, ela nos pertence, nós podemos dominá-la. Então, estudem, certifiquem-se de que aquilo que você escreveu realmente, você não cometeu nenhum tipo de equívoco, nenhum tipo de inadequação com relação à concordância, à regência, né, as acentuações das palavras, tá certo?
Tente ser breve, sucinto, aponte as informações necessárias sem muitos rodeios, seja claro, objetivo, imparcial. Se você deseja que esse texto seja realmente bem feito, bem escrito, preocupe-se com a precisão, com as informações que você traz e não se esqueçam, claro, de fazer a revisão, não é, daquilo que você escreveu, certificar-se, né, direitinho, fazendo todas as revisões necessárias, fazendo toda a análise, a compreensão, para que você possa, para que todas as pessoas, né, na verdade, que tenham acesso a esse texto que você vai produzir, saibam, realmente compreendam aquilo que você quis dizer, tá certo? Então, a nossa aula 3 termina aqui. Nós teremos a oportunidade, né, de nos encontrarmos em outros momentos. Eu peço que vocês participem dos nossos fóruns, façam as atividades, porque isso é muito importante para o seu engrandecimento, né, profissional, enquanto estudante, tá certo? Então, até um próximo momento e tenham todos ótimos estudos. Até mais!